em um pequeno vilarejo perdido entre as colinas de Portugal, um lugar onde o céu parecia tocar a terra, um lugar onde o silêncio era quebrado apenas pelo balido das ovelhas e o riso inocente de 3 crianças. Mas algo extraordinário estava prestes a acontecer. Algo que mudaria para sempre a vida daquelas pessoas e de milhões ao redor do mundo. Algo que desafiava a lógica, a ciência e até mesmo a fé. Era o ano de 1917 e o mundo estava mergulhado em uma guerra que parecia não ter fim. Enquanto isso, na cova da Iria, 3 pequenos pastorinhos brincavam sem imaginar que seriam escolhidos para uma missão divina. Eles não sabiam, mas suas vidas estavam prestes a ser atravessadas por um mistério que ecoaria por gerações. Um mistério que começou com uma luz que ninguém poderia explicar. Mas o que era aquela luz? Quem era aquela figura que apareceu diante deles? E por que justo aquelas crianças tão simples e humildes foram escolhidas? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em uma história que vai tocar o seu coração, desafiar a sua fé e talvez, apenas talvez, fazer você acreditar no impossível. Esta é a história de Nossa Senhora de Fátima. Uma história de milagres, de segredos celestiais e de uma fé que move montanhas. E antes que a gente comece essa jornada, quero te convidar a fazer parte dessa história conosco. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa narrativa que promete surpreender. E já que estamos falando de fé e devoção, me conta aqui nos comentários. Qual santo ou santa você é devoto? Queremos saber quem inspira a sua fé. Agora feche os olhos por um momento e vamos fazer uma oração juntos. Uma oração a Nossa Senhora de Fátima, aquela que veio trazer esperança ao mundo em tempos tão sombrios. Repita comigo: ó Virgem, Santíssima de Fátima, que aparecestes aos 3 pastorinhos para nos trazer mensagens de amor, paz e conversão, olhai por nós com maternal bondade. Ajudai-nos a fortalecer nossa fé, a renovar nossa esperança e a praticar a caridade. Intercedei por nós junto a Deus, para que possamos alcançar as graças que tanto necessitamos. Amém. E agora, quero que você escreva nos comentários o seu nome e qual milagre você deseja que Nossa Senhora de Fátima realize na sua vida. Acredite, a fé pode mover montanhas e, quem sabe, o seu milagre pode estar mais perto do que você imagina. Mas voltemos à nossa história. Era um dia, como qualquer outro. O sol brilhava no céu e as ovelhas pastavam tranquilamente. Lúcia, a mais velha dos 3 pastorinhos, brincava com seus primos Jacinta e Francisco. Eles eram crianças como tantas outras, cheias de sonhos e brincadeiras. Mas algo estava prestes a mudar. Algo que eles jamais poderiam imaginar. De repente, uma luz intensa surgiu no céu. Era como se o sol tivesse se multiplicado, criando reflexos dourados e prateados que dançavam no ar. As crianças pararam assustadas. O coração batia forte no peito e o ar parecia mais pesado. E então ela apareceu. Uma figura radiante vestida de branco, com um manto bordado de ouro. Seus pés não tocavam o chão e seu rosto emanava uma paz que nenhuma palavra poderia descrever. Ela se apresentou como a Senhora do Rosário e pediu que as crianças voltassem àquele lugar nos próximos meses, sempre no dia 13. Prometeu que traria mensagens importantes para o mundo. Mas o que seriam essas mensagens? E por que escolher crianças tão jovens para uma missão tão grande? Enquanto isso, as pessoas do vilarejo começaram a notar algo estranho. As crianças pareciam diferentes, mais sérias, mais reflexivas. Será que elas estavam inventando tudo? Ou algo realmente sobrenatural havia acontecido? A dúvida começou a pairar no ar, e a curiosidade tomou conta de todos. E você, o que acha? Acreditaria no relato de 3 crianças? Ou será que há algo mais por trás dessa história? Fique comigo, porque essa jornada está apenas começando. Enquanto as aparições continuavam, Nossa Senhora começou a revelar segredos. Segredos que deixariam o mundo em suspense por décadas. O primeiro segredo era uma visão aterradora do inferno, um lugar de fogo e sofrimento.
O segundo, uma profecia sobre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início de outra ainda mais devastadora. E o terceiro? O terceiro segredo. Esse foi guardado a 7 chaves, gerando especulações e medo. O Vaticano manteve o terceiro segredo em sigilo, por anos até que, finalmente, foi revelado ao mundo. Mas o que ele continha? Será que era uma mensagem de esperança ou um aviso sombrio? As crianças, especialmente Lúcia, carregavam esse peso em seus corações. E você? Como lidaria com um segredo tão grande? Enquanto isso, a notícia das aparições começou a se espalhar. Pessoas de todos os lugares vinham até a cova da Iria, esperando ver um sinal, um milagre, e eles não precisariam esperar muito. Enquanto o mundo ainda se recuperava do impacto do milagre do sol, as 3 crianças guardavam um segredo ainda mais profundo, algo que Nossa Senhora lhes confiou em uma de suas aparições. Um segredo que falava sobre o futuro da humanidade, sobre o sofrimento e a redenção. E esse segredo estava prestes a ser revelado. Lúcia, a mais velha das 3, carregava o peso dessa revelação. Ela sabia que um dia teria que compartilhar o que sabia, mas o que ela não imaginava era que esse segredo traria consigo uma mensagem tão sombria e, ao mesmo tempo, tão cheia de esperança. O segundo segredo falava sobre a Rússia. Sim, a Rússia. Nossa Senhora alertou que, se a humanidade não se convertesse, a Rússia espalharia seus erros pelo mundo, causando guerras e perseguições à Igreja. Mas ela também prometeu que, no final, o seu imaculado coração triunfaria. Uma promessa de vitória, mas a um custo imenso. Enquanto o mundo começava a ouvir falar de Fátima, a vida de Lúcia, Francisco e Jacinta mudou para sempre. Eles não eram mais apenas 3 crianças pastorinhas. Agora eram mensageiros de uma missão divina. Mas essa missão não veio sem sacrifícios. Francisco e Jacinta, os mais novos, enfrentaram doenças e sofrimentos físicos. Eles sabiam que seu tempo na terra era curto, mas aceitaram tudo com uma fé que comovia até os mais céticos. Lúcia, por sua vez, foi chamada a viver mais tempo, para guardar e revelar os segredos quando chegasse o momento certo. Mas o que mais chocou todos foi a forma como essas crianças enfrentaram suas provações, com uma coragem que só poderia vir de uma fé genuína. E essa coragem seria testada mais uma vez, de uma forma que ninguém poderia imaginar. O terceiro segredo. Esse era o mais misterioso de todos. Durante décadas, ele foi guardado a 7 chaves, gerando especulações, teorias e até medo. O que Nossa Senhora teria revelado às crianças que era tão impactante assim? Lúcia escreveu o segredo em uma carta, que foi entregue ao Vaticano. Por anos, papas e cardeais debateram se deveriam revelá-lo ao mundo, até que, em 2000, o segredo foi finalmente divulgado, e o que ele dizia deixou todos perplexos. O terceiro segredo falava sobre um bispo vestido de branco, que caminhava entre os escombros de uma cidade destruída, sendo morto por soldados. Muitos interpretaram isso como uma profecia sobre o atentado ao Papa João Paulo II em 1981. Outros viram um aviso sobre perseguições futuras à Igreja. Mas uma coisa era certa: a mensagem era clara. O mundo precisava se converter ou enfrentaria consequências terríveis. Enquanto o mundo tentava decifrar os segredos de Fátima, Francisco e Jacinta enfrentavam seus últimos dias. Doentes e fracos, eles mantinham uma fé inquebrantável. Jacinta, em particular, tinha visões que a deixavam profundamente comovida. Ela via o sofrimento das almas no purgatório e pedia a todos que rezassem por elas. Francisco, por sua vez, desejava apenas consolar Jesus pelos pecados do mundo. Ele passava horas em oração, oferecendo seus sofrimentos como sacrifício. E quando chegou a hora de partir, ele o fez com uma paz que só os santos conhecem. Jacinta seguiu o irmão pouco tempo depois. Sua morte foi tão impactante que, anos mais tarde, ela e Francisco seriam canonizados pela Igreja. Mas a missão de Lúcia ainda não havia terminado. E o que ela faria a seguir mudaria o curso da história. Hoje, o Santuário de Fátima é um farol de fé para o mundo. Milhões de pessoas vão até lá em busca de paz, de cura
de respostas. E o que elas encontram? A mesma mensagem de amor, esperança e conversão que Nossa Senhora trouxe naquele dia. Mas a história de Fátima não é apenas sobre o passado, é sobre o presente, é sobre você. Porque os milagres ainda acontecem, as mensagens ainda ressoam, e os segredos, os segredos ainda guardam mistérios que talvez nunca sejam totalmente compreendidos. Francisco e Jacinta partiram deste mundo ainda crianças, mas deixaram um legado que ecoaria por gerações. Suas vidas simples, marcadas por sofrimentos oferecidos com amor, chamaram a atenção da Igreja. E assim, começou um longo processo para reconhecer o que muitos já sabiam. Aquelas crianças eram santas. O processo de canonização não é simples, requer anos de investigação, provas de milagres e uma análise profunda da vida daqueles que são candidatos à santidade. No caso de Francisco e Jacinta, a Igreja encontrou histórias impressionantes de fé, sacrifício e amor a Deus. Mas faltava algo, um milagre. E então ele aconteceu, um milagre que não poderia ser explicado pela ciência. Um sinal de que o céu confirmava: Francisco e Jacinta eram dignos de serem elevados aos altares. Em 1989, uma criança portuguesa chamada Lúcia sofria de uma doença grave e incurável. Seus pais, desesperados, rezaram fervorosamente a Francisco e Jacinta, pedindo a intercessão das duas crianças. E então algo extraordinário aconteceu. Lúcia foi curada de forma inexplicável, deixando os médicos perplexos. Esse milagre foi o sinal que a Igreja esperava. Ele não apenas confirmou a santidade de Francisco e Jacinta, mas também mostrou ao mundo que a fé dessas crianças ainda estava viva, operando milagres mesmo décadas após suas mortes. Mas quem teria a honra de declarar oficialmente que Francisco e Jacinta eram santos? A resposta viria de um dos papas mais amados da história moderna. João Paulo II tinha uma ligação especial com Fátima. Ele acreditava que Nossa Senhora de Fátima havia intercedido por sua vida durante o atentado que sofreu em 1981. Por isso, quando chegou o momento de canonizar Francisco e Jacinta, ele não hesitou. Em 13 de maio de 2000, exatamente 83 anos após a primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima, o Papa João Paulo II declarou Francisco e Jacinta santos. Foi uma cerimônia emocionante, realizada no Santuário de Fátima, diante de milhares de fiéis que testemunharam aquele momento histórico. João Paulo II destacou a pureza e a coragem das duas crianças, que, apesar de tão jovens, entenderam profundamente o chamado ao sacrifício e à conversão. Eles se tornaram os santos mais jovens da história da Igreja, sem nunca terem vivido como adultos. A canonização de Francisco e Jacinta não foi apenas um evento religioso, foi uma mensagem para o mundo, uma mensagem de que a santidade não tem idade, não tem classe social, não tem limites. Aquelas crianças que viviam em um lugar simples e desconhecido tornaram-se exemplos para milhões de pessoas. E o mais impressionante, suas histórias continuam a inspirar. Pais contam aos filhos sobre a fé das duas crianças. Peregrinos visitam seus túmulos no Santuário de Fátima, pedindo intercessão. E milagres continuam a acontecer, mostrando que Francisco e Jacinta estão mais vivos do que nunca. Mas a história não para por aí, porque enquanto Francisco e Jacinta eram elevados aos altares, Lúcia, a terceira pastorinha, ainda tinha um papel crucial a desempenhar. Lúcia viveu muito mais que seus primos. Ela se tornou freira e dedicou sua vida a espalhar as mensagens de Fátima. Foi ela quem escreveu os segredos revelados por Nossa Senhora e quem garantiu que o mundo nunca se esquecesse daqueles eventos milagrosos. Ela faleceu em 2005, aos 97 anos, deixando para trás um legado de fé e obediência. Sua vida foi uma prova viva de que as aparições de Fátima não eram apenas um evento do passado, mas um chamado contínuo à conversão e à esperança. E assim, a história de Fátima continua. Uma história que começou com 3 crianças, mas que agora pertence ao mundo inteiro.
Uma história que ainda guarda mistérios, milagres e mensagens que podem transformar vidas. Desde as aparições de Fátima, inúmeros milagres foram atribuídos à intercessão de Nossa Senhora. Curas inexplicáveis, conversões profundas, proteção em tempos de guerra. Cada um desses eventos era como um sinal do céu, confirmando que aquelas aparições não eram apenas um fenômeno local, mas uma mensagem para toda a humanidade. Mas o que torna esses milagres tão especiais? Porque eles continuam a acontecer, mesmo mais de um século depois. A resposta está na fé. Uma fé que move montanhas, que cura doenças, que transforma vidas. E é essa fé que vamos explorar agora. Porque os milagres de Fátima não são apenas histórias do passado. Eles são uma realidade viva que ainda hoje toca corações e muda destinos. Em 1947, um homem chamado Carlos estava à beira da morte. Vítima de uma doença grave, ele havia perdido toda a esperança. Seus médicos já não sabiam o que fazer, e sua família rezava desesperadamente por um milagre. Foi então que a esposa de Carlos lembrou-se de Nossa Senhora de Fátima. Ela começou a rezar o terço todos os dias, pedindo a intercessão da Virgem. E em uma noite, algo extraordinário aconteceu. Carlos acordou curado, sem nenhuma explicação médica. Esse milagre não apenas salvou a vida de Carlos, mas também transformou sua família. Eles se tornaram devotos fervorosos de Nossa Senhora de Fátima, espalhando sua história para todos que conheciam. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas atribuíram sua proteção à intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Soldados que carregavam terços consigo relatavam ter escapado de situações impossíveis. Famílias inteiras se reuniam para rezar, pedindo paz e segurança. Em uma dessas histórias, um grupo de refugiados estava prestes a ser capturado por tropas inimigas. Eles se esconderam em uma capela dedicada a Nossa Senhora de Fátima e começaram a rezar. Para surpresa de todos, os soldados passaram direto, como se não os vissem. Esse milagre, como tantos outros, reforçou a crença de que Nossa Senhora de Fátima não apenas intercede por indivíduos, mas também por nações inteiras. Em 1978, um cientista renomado chamado Dr. Álvaro era conhecido por seu ceticismo em relação à religião. Ele acreditava apenas no que podia ser comprovado pela ciência. Mas tudo mudou quando ele visitou o Santuário de Fátima. Enquanto caminhava pelo local, ele sentiu uma paz inexplicável, algo que nunca havia experimentado antes. E em um momento de profunda reflexão, ele começou a rezar. Pela primeira vez em sua vida, ele sentiu que havia algo maior do que a ciência, algo divino. Dr. Álvaro se tornou um dos maiores defensores da mensagem de Fátima, usando sua influência para espalhar a fé que havia transformado sua vida. Em 2017, durante as celebrações do centenário das aparições de Fátima, algo extraordinário aconteceu. Milhões de pessoas ao redor do mundo relataram ter visto sinais no céu durante as orações. Luzes coloridas, formas inexplicáveis, fenômenos que lembravam o famoso milagre do sol. Esse evento não apenas reforçou a fé dos devotos, mas também uniu pessoas de diferentes culturas, idiomas e crenças. Foi como se Nossa Senhora de Fátima estivesse dizendo ao mundo: "Eu estou aqui. Eu nunca os abandonei." E assim, os milagres de Fátima continuam, não como histórias do passado, mas como uma realidade viva que toca corações e transforma vidas. Porque, no final, a mensagem de Fátima é simples: a fé move montanhas. E os milagres? Eles estão ao alcance de todos que acreditam. Hoje, mais de um século depois das aparições, a mensagem de Fátima continua viva. O Santuário de Fátima é um dos lugares mais visitados do mundo, recebendo milhões de peregrinos todos os anos. Mas o que torna esse lugar tão especial? O que faz com que pessoas de todas as partes do mundo se sintam atraídas por ele? A resposta está na esperança. Em um mundo cheio de incertezas, guerras e sofrimentos, Fátima é um farol de luz. Um lugar onde as pessoas podem encontrar paz, consolo e, acima de tudo, a certeza de que não estão sozinhas.
E essa mensagem não se limita a Portugal. Ela se espalhou pelo mundo inteiro, tocando corações e transformando vidas. Porque Fátima não é apenas um lugar, é um chamado à fé, à conversão e ao amor. Os milagres de Fátima não pararam em 1917. Eles continuam a acontecer mesmo nos dias de hoje. Pessoas que foram curadas de doenças terminais, famílias que encontraram reconciliação, corações que se converteram após anos de afastamento de Deus. E o mais impressionante, esses milagres não são reservados apenas para os grandes santos ou para aqueles que vivem uma vida perfeita. Eles acontecem com pessoas comuns como você e eu, porque a mensagem de Fátima é para todos. E se você ainda duvida, basta olhar para as histórias que continuam a surgir. Histórias de fé, de superação, de milagres que desafiam a lógica e confirmam a presença divina. A devoção à Nossa Senhora de Fátima não é apenas uma tradição, é um estilo de vida. É uma forma de ver o mundo com os olhos da fé, de confiar que mesmo nos momentos mais difíceis, há um plano maior. Muitas pessoas começaram a rezar o terço após conhecerem a história de Fátima. Outras encontraram forças para enfrentar doenças, perdas e desafios. E todas elas têm algo em comum, a certeza de que Nossa Senhora está ao seu lado, intercedendo por elas. E você? Já experimentou o poder dessa devoção? Já sentiu a presença de Nossa Senhora em sua vida? Se ainda não, talvez esteja na hora de começar. A mensagem de Fátima não é apenas para ser ouvida, é para ser vivida. Nossa Senhora nos convida a rezar, a nos converter, a praticar a caridade. Ela nos mostra que, mesmo nas pequenas coisas, podemos fazer a diferença. E esse chamado não é apenas para os outros, é para você, para mim, para todos nós. Porque o mundo precisa de mais fé, mais esperança, mais amor. E tudo isso começa com uma simples oração. Então, o que você está esperando? Pegue seu terço, faça uma prece e deixe que a mensagem de Fátima transforme a sua vida. A história de Fátima não termina aqui. Ela continua em cada um de nós, em cada oração, em cada ato de amor, em cada gesto de fé. Porque Fátima não é apenas um lugar ou um evento. É um chamado que ecoa através dos séculos, convidando-nos a ser melhores, a acreditar mais, a amar mais. E se você quer continuar essa jornada conosco, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Temos muitos outros vídeos que vão fortalecer a sua fé e inspirar a sua vida. Histórias de santos, mensagens de esperança e muito mais. E se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares. Espalhe a mensagem de Fátima, porque juntos podemos fazer a diferença. Juntos podemos construir um mundo cheio de fé, esperança e amor. Até o próximo vídeo. Que Nossa Senhora de Fátima abençoe a todos vocês. Amém.